Allan Kardec, nome do professor Hippolyte Léon Denis Rivel, foi um introdutor do Espiritismo, né, da codificação espírita. Ele analisa no Evangelho do Espiritismo as notícias históricas que nos fazem compreender o texto das Boas Novas. Para bem compreender certas passagens das Boas Novas, é necessário conhecer o valor de muitas palavras que são frequentemente empregadas nos textos, o que caracteriza o estudo dos costumes e da sociedade daquela época. Essas palavras, não tendo para nós o mesmo sentido, foram quase sempre mal interpretadas, gerando algumas incertezas. A compreensão de sua significação explica também o verdadeiro sentido de certas máximas que à primeira vista parecem estranhas. Samaritanos. Após o cisma das 10 tribos, Samaria tornou-se a capital do reino dissidente de Israel. Destruída e reconstruída numerosas vezes, ela foi, sob o domínio romano, sede administrativa da Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, chamado Grande, a embelezou com suntuosos monumentos e, para agradar Augusto, deu-lhe o nome de Augusta, em grego, Sebaste. Os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com o rei de Judá. Uma aversão profunda durante a época da separação perpetuou-se entre os dois povos. Aqui se esquivavam de todas as formas de relações recíprocas. Os samaritanos, para tornar a cisão mais profunda e não terem de ir a Jerusalém para a celebração de festas religiosas, construíram o templo próprio, adotado certas formas, admitindo somente o Pentateuco, que contém de Moisés, e registrava todos os livros que lhe haviam sido posteriormente anexados. Seus livros sagrados eram escritos em características hebraicas da mais antiguidade. Para os judeus ortodoxos, eles eram heréticos e por isso mesmo eram desprezíveis, anematizados e perseguidos. Os antagonismos das duas nações tinham, portanto, como único princípio a divergência de opiniões religiosas, embora suas crenças tivessem a mesma origem. Eles eram os protestantes da época. Ainda hoje encontram samaritanos em algumas regiões do Oriente, particularmente na Prusa e Jaffa. Observe a lei de Moisés com mais rigor do que outros judeus, só se casam entre eles. Nazarenos, nome dado na antiga lei aos judeus que faziam votos por sua vida ou por algum tempo de conservar a pureza perfeita, adotavam a castidade, a abstinência de bebidas alcoólicas, não cortavam os cabelos. Sansão, Samuel, João Batista eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos, por alusão a Jesus de Nazaré. Este foi também o nome dado a uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, que, a semelhança dos ebionitas, dos quais adotaram certos princípios, misturava práticas mosaicas aos dogmas cristãos. Essa seita desapareceu no IV século. Publicanos eram assim chamados na Roma antiga os cavaleiros arrendatários das taxas públicas, encarregados da cobrança dos impostos e das rendas de toda espécie, fosse de Roma ou em outra parte do Império. Assemelhavam-se ao Premier de Nero, aos redentários gerais, e aos Teitãs, contratantes, do antigo regime na França, os que ainda existem em algumas regiões. Os riscos a que estavam sujeitos faziam com que vexassem os olhos para seu enriquecimento, que para muitos era produto da cobrança de lucros escandalosos. O nome publicano foi estendido mais tarde a todos que lidavam com dinheiro público e seus agentes subalternos. Hoje a palavra é tomada em sentido pejorativo para designar os negocistas e seus agentes poucos escrupulosos. Às vezes dizemos, hábil como um publicano, rico como um publicano, referindo-se a fortunas de má procedência. Durante a dominação romana, foi imposto
o que os judeus mais dificilmente aceitaram, o que causava irritação entre eles, provocou numerosas revoltas e foi transformado numa questão religiosa porque era considerado como contrário à lei. Chegou-se mesmo a formar um partido poderoso que tinha por chefe um certo juiz chamado Gaulonita, que estabelecia o princípio de não pagamento dos impostos. Os judeus tinham, portanto, horror aos impostos e, por consequência, todos que se carregavam de arrecadá-lo. Esse é o motivo de sua aberração. Os publicanos se tornaram por categorias, entre as quais podiam encontrar pessoas estimáveis, mas que suas pessoas eram desprezadas, justamente por suas relações todas confundidas com a repulsa. Os judeus bem considerados julgavam comprometer-se gostando de relações íntimas com eles. Peageiros eram cobradores inferiores encarregados de receber a peagem, pagamento para a entrada das cidades. Suas funções correspondiam mais ou menos dos funcionários aduaneiros ou de alfândega e dos cobradores de taxas sobre mercadoria. Sofrendo também a reprovação aplicada aos publicanos em geral. Fariseus, do hebraico parash, divisão, separação. A tradição constituía grande parte da teologia judaica, consistindo na reunião das interpretações sucessivas dadas aos textos das Escrituras que haviam transformado os antigos dogmas. Isso era um dos doutores motivos das discussões intermináveis, na maioria das vezes, sobre simples questões que falavam de semelhanças de discurso teológico, sutilezas da escola medieval. Surgiram diferentes seitas que entendiam cada qual o monopólio da verdade, como acontece quase sempre destacando cordialmente entre si. Escribas, nome dado ao princípio sectários dos reinos judaicos e certos intendentes dos exércitos judeus. Sinagoga, do grego sunagogue, assembleia, congregação. Só um templo existia na Judéia, o de Salomão. Cito em Jerusalém, onde celebravam as grandes cerimônias em peregrinação às festas principais da Páscoa, da dedicação e dos tabernáculos. Saduceus, membro de uma seita judaica que se formou por volta de 248 a.C., se chamavam de virtude do nome de seu fundador Sadoc. Os saduceus não acreditavam na imortalidade da alma nem na ressurreição, antes de diante dos bons irmãos. Na verdade, disso acreditavam em Deus, embora nada esperasse após a morte, serviam no interesse de recompensas temporais, ao que, segundo acreditavam, se limitavam a sua providência. Essênios, procedente de uma seita judaica fundada há cerca de 150 anos de Cristo, ao tempo dos Macabeus. Terapeutas, do grego terapeutai, derivado do verbo terapeutain, servir, curar, quer dizer, servidores de Deus ou curadores, sectários judeus contemporâneos de Cristo. Estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito, tinham intensas relações com os essênios, cujos princípios professavam e se davam à prática de todas as virtudes.